Olá, meus amigos, Matheus de Castro, papista aqui. Eu queria fazer esse vídeo para conversar com vocês sobre um tema muito querido, claro, por todos nós, que é a Santa Missa. Mas principalmente, a missa é bíblica? Essa é uma pergunta muito importante, mas eu não estou aqui para falar sobre se a realização da missa é bíblica, porque isso é claro, todo mundo sabe, desde a instituição da Eucaristia, e que é a confirmação de todo o cerimonial, é a versão da nova aliança, da mesma celebração de louvor e glória de Deus que existe desde o começo. Você vê por todo o Antigo Testamento a leitura e o oferecimento do sacrifício, que se cumpre em Jesus Cristo e se eleva agora no único sacrifício necessário, que é o sacrifício do Senhor. Isso não está em discussão. E nem que os primeiros cristãos mantiveram esse costume de uma forma que, independente das mudanças que tivemos na liturgia, com algumas diferenças, liturgia aqui, ortodoxa, ou por cristãos católicos em outros lugares do mundo, mas a base, os momentos da missa, eles permanecem praticamente iguais. Se você estiver lendo os pais da igreja, você vai ler algumas descrições impressionantes, como a missa ainda é a mesma. Mas a dúvida para muita gente é: e os momentos da missa? E cada fala, cada coisa que acontece na missa, isso é bíblico? Essa é uma pergunta importante, porque muitos irmãos separados, irmãos cristãos separados, têm uma versão de uma missa, que eles nem chamam de missa muitas vezes, só culto, serviço, que é muito diferente, é muito mais voltada, em geral, é muito mais voltada para pregação e homilia, e muito menos, por incrível que pareça, as pessoas que se dizem cristãos bíblicos, o serviço deles é muito menos bíblico. Você não tem esse foco nem nas leituras, e claro, você não tem o sacrifício pascal, que é o centro da liturgia. Mas independente disso, muitas vezes as pessoas olham e falam: a missa de vocês, dos católicos, tem umas aberrações, como a pessoa falando com o padre, as coisas que eles falam, o padre, a resposta. E, na verdade, isso está muito errado. Tudo isso é bíblico. Aí tem um sentido quando você une aquilo na Sagrada Liturgia. Então, eu queria passar por alguns momentos desses na Bíblia, exatamente para mostrar quão bíblica é a missa. Então eu vou usar mais uma vez a Bíblia de Jerusalém, essa minha versão nova que eu comprei há pouco tempo, que eu vou marcando e anotando na Bíblia até o momento que ela está quase ilegível para mim. E para continuar estudando, você pega uma outra Bíblia, compra uma outra Bíblia para refazer suas anotações e ir estudando aos poucos. Uma coisa que eu recomendo muito a todos que querem estudar a Bíblia mais a fundo. Então, essa aqui ainda tá bem nova, ainda tá legível, né, para mim. Então, quer dizer, nem tanto em alguns momentos, mas se você pegar e abrir a Bíblia, ela tem bastante anotação aqui já, algumas coisas no começo aqui. Então, quer dizer, mas ainda está mais legível do que algumas outras que eu já tive. Mas de qualquer jeito eu vou usar essa versão da Bíblia para as citações. Então vamos lá para a missa. A primeira coisa que você faz, claro, na Santa Missa, é o sinal da cruz. E o que é isso? O que é o sinal da cruz? O sinal da cruz é
um sinal, principalmente, quer dizer, você tem mais de um significado, mas um deles, principalmente no começo da missa, é você identificar aquelas pessoas que foram batizadas. Vamos dizer, nós batizados estamos aqui para ratificar essa aliança com o Senhor. E você vai ver esse selo que é feito com o batismo, você vai ver isso em alguns lugares, como por exemplo, na Epístola aos Efésios, se você acompanhar e tiver paciência, para a gente navegar pelo papel Bíblia, tá? Em Efésios 1:13, você vai ver, tá? Ele diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Tá? Isso é um sinal do batismo. Tá? E você vai ver isso de novo no Apocalipse. Tá? No Apocalipse, no capítulo 7, tá? Você vai ter no 7, versículo 3, você vai dizer: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Tá? De novo, essa simbologia da marcação da fronte, tá? Para selar as pessoas. Então, o que acontece? Nós que fomos selados pelo Espírito Santo em nossas frontes pelo batismo, agora nos apresentamos na Santa Missa, tá? Para Deus em primeiro lugar, tá? E junto com os irmãos na comunidade, como deve ser sempre. Então, as palavras que nós dizemos nesses momentos, tá? O padre cumprimenta, e você faz o sinal da cruz dizendo, tá? Que faz isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras são parte das últimas palavras que Jesus diz no seu Evangelho segundo São Mateus. Tá? No Evangelho, capítulo 28, versículo 19. Ele diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, aqui nós estamos de novo, como eu falei, nos apresentando como batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, então o padre dá a sua bênção inicial, e nós respondemos. Claro, você tem problemas na tradução do missal, mas a relação bíblica é a mesma, porque depois ele vai dizer: quando o Senhor esteja convosco, nós temos uma resposta, nós damos uma resposta que vem da segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Então ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo... é o último versículo, versículo 22, diz: o Senhor esteja com o teu espírito. Que é, de novo, essa saudação, um desejo de, não só um desejo de proteção, mas um desejo de que você está admitindo que você está na presença divina. E claro, você está suplicando por socorro, sabe, por ajuda divina, agora que você vai entrar em comunhão. Então, isso é uma coisa que você vai ver, isso acontece no livro do Êxodo, esse pedido, esse mesmo cumprimento em Êxodo 3, e depois você vai ver, é o mesmo cumprimento, na verdade, e isso é muito importante, ver que o anjo faz a Maria no começo do Evangelho de São Lucas, em que ele diz
em Lucas 28. Em Lucas 28, o que ele diz? O anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então é uma garantia. Aqui a gente está vendo uma garantia, a gente está vendo o anjo está assegurando, Deus está assegurando que está com você, tá? Através do seu mediador, tá? No anjo, no caso o sacerdote. Então, e curioso é que às vezes, em alguns momentos, o sacerdote pode ter um cumprimento diferente, né? Que você vê às vezes ele dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. E esse cumprimento, ele está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, em que 13:13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Aí daí que você vem esse mesmo cumprimento que você vai ver também em Efésios, tá? De novo, a Epístola aos Efésios, você vê isso. Logo no começo, o cumprimento de São Paulo na Epístola aos Efésios, que ele diz: graça e paz, a famosa essa citação, né? Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, isso é outra forma do Padre, mais uma vez, está chamando todos da Assembleia, assegurando que Deus está ali. Deus está ali, nós que agora nos aproximamos para pedir sua proteção, para louvar, tá? E participar do sacrifício salvífico. Então, quer dizer, essa relação, que às vezes a pessoa não entende, o que é isso, esse diálogo que está acontecendo, a pessoa confunde, achando que você está, é o padre, é uma tradição dos homens, que o padre está falando e você respondendo. Não, na verdade, exatamente por ser tudo das Escrituras, são diálogos de Deus conosco. Nós estamos respondendo a Deus através do sacerdote, que está ali em persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo, dialogando, nos ajudando a ter esse diálogo com Deus, enquanto nos aproximamos, nos preparamos para nos aproximar do altar no sacrifício salvífico. E isso é muito importante, é muito bonito também, você entender essa relação do que está acontecendo ali. Enriquece muito a Santa Missa se você fizer isso, se você entender essa relação. Então, daí em diante, o que nós fazemos? Nós dizemos: Senhor, tende piedade de nós. Nós vamos pedir piedade, nós vamos pedir misericórdia a Deus. Isso vem, você vai ver principalmente no Salmo 51, Miserere, ou 50 na numeração latina, um salmo que nós vemos na quarta-feira de cinzas, um salmo tão lindo e tão importante, o pedido por misericórdia. Nós vamos ver também esse tipo de pedido, de misericórdia, nós vamos ver no livro de Baruque. Baruque, ele não é um profeta, ele é um escriba de Jeremias. Em Baruque 3:2, ele diz: escuta, Senhor, e tem piedade, porque nós pecamos contra ti. Então aqui você vai, mais uma vez, o pedido de piedade, de misericórdia de Deus nesse momento. E você vai ver isso repetidas vezes no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18. Você vai ver isso várias vezes. E você vai ver, você tem o fariseu e publicano na passagem em que ele diz, ele bate no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Esse ato também de admitir isso e fazer bater no peito também está aqui. Você vai ver isso de novo nos versículos 38 e 39, em que ele diz:
Jesus, filho de Davi, ele pediu ao Senhor, agora ele pede a Jesus. Tem compaixão de mim, que nem nós fazemos na Santa Missa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. E ele vai repetir isso no versículo 39. Então, de novo, aqui estamos totalmente seguindo a Bíblia e com um sentido lógico na nossa progressão na missa. Mas todos os batizados se reuniram, se cumprimentaram como Deus fez, viram sua bênção, agora pede piedade a Deus dessa forma. E agora vamos o quê? Vamos glorificar a Deus como o mesmo, ainda no Evangelho segundo Lucas, você vai ver logo no começo do Evangelho segundo Lucas, você tem um cântico que os anjos cantam. Logo que no primeiro Natal, no nascimento de Cristo. Então, em Lucas 2:14, o que os anjos cantam? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Aqui é exatamente o que nós então cantamos, mais uma vez cumprimentando, aí dando glória a Deus. Agora nós pedimos misericórdia, nós temos que nos aproximar sempre pedindo misericórdia a Deus e depois fazendo o quê? Glorificando a Deus por sua misericórdia. Então, de novo, a progressão é clara e lógica e totalmente bíblica. Então, quer dizer, aí você tem o credo, e a preparação e as orações eucarísticas, que são todas nas Escrituras também. Então nós estamos indo nessa progressão, nós dizemos o credo, aquilo em que todo católico afirma aquilo que ele acredita, afirma de novo, nós cremos nisso e naquilo, que tudo aquilo que a Santa Igreja Católica nos ensinou, ou seja, ela que tem autoridade para interpretar as Escrituras, que protege essa interpretação na Sagrada Tradição. Então, através dela, nós sabemos o que nós acreditamos. E isso, nós, todas as vezes na missa, nós vamos lá e dizer, olha, nós acreditamos nisso, nós vamos referendar o nosso credo, as nossas crenças. E tudo isso, de novo, tirado amplamente das Escrituras. Então, nós nos preparamos daí, então, para as orações eucarísticas. E, então, o que nós depois vamos cantar? Tão importante esse hino, um hino angélico que nós vamos cantar, que você tem a prefiguração desse hino no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. E esse cântico, nós vamos ver depois, naquela grande descrição que começa, que é todo o livro do Apocalipse, essa descrição da liturgia. Vamos ver em Apocalipse 4, você vai ter no Apocalipse 4, versículo 8, em que você vai ter Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, esse hino que nós dizemos também está aqui nas Escrituras. Então, você vai se unir agora, você vai unir isso de forma triunfante, da mesma forma triunfante que o Senhor entrou em Jerusalém. E o que acontece? As pessoas dizem, quando ele entra, dizem em Marcos 11:9, Marcos 11:9, eles dizem o quê? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Que, mais uma vez, você vai ver isso também em 2 Samuel, que foi uma prefiguração disso.
E então quer dizer, e que esse aqui é o cumprimento messiânico de Zacarias 9:9. Mas aqui o que importa para a gente agora é que na missa você vai ter isso, você depois vai dizer santo, 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 você diz Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que está aqui nesse momento em Marcos 11, 9. Então, com isso, a gente vai se aproximar definitivamente. E ainda, por exemplo, a gente pode ver, principalmente nesse ano B que nós estamos, da liturgia, a gente está se baseando no Evangelho segundo São Marcos. Então você vai ter a instituição da Eucaristia. E você vai ler isso em Marcos 14, os versículos 22 a 25, em que ele anuncia, tomar isto é o meu corpo, depois ele diz, isto é o meu sangue. Mas aí, especificamente na missa, a gente sempre lembra, nesse ponto, a versão de São Lucas, que é quem diz o sangue da nova aliança, que vai ser derramado em favor de muitos, como está aqui no Evangelho segundo São Marcos. Então aqui, de novo, a gente tem a instituição da Eucaristia, totalmente bíblico, claro, e a gente caminhou até aqui, cumprimentando, dando graças, louvando, pedindo misericórdia, nos aproximando agora do altar para o sacrifício salvífico. Então, quer dizer, nós então pedimos a Deus, nós rezamos nas palavras que o Senhor nos ensinou. Durante o durante o Sermão da Montanha, o povo quer então que Jesus ensine-nos a rezar. Então, em Mateus 6, o Sermão da Montanha é Mateus 5 a 7, Mateus 6, você vai ver a oração do Pai Nosso, que nós lembramos como é. E como é que a gente reconhece isso no final? É muito bonito que quando nós rezamos o Pai Nosso, então, nos aproximamos da Eucaristia. O Padre, então, com o corpo de Cristo, ele repete as palavras de João Batista no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, em que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós reconhecemos, o Padre então que benzeu, instituiu a Eucaristia, e nós mostramos que nós reconhecemos o Senhor usando as palavras de João Batista, que é o reconhecimento, é o grande momento de reconhecimento, logo no começo do seu ministério. E João já diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é exatamente isso que nós estamos vendo na Santa Missa. Então isso é muito importante e muito bom reconhecer em cada momento o que está acontecendo. Então, e aí, então, o que acontece? Depois que nós fazemos isso, nós dizemos que nós estamos recebendo uma graça, uma bênção que nós não merecemos. Isso você vai ver, como você vê no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, quando o centurião romano pede a Cristo que ele cure o seu soldado que ele gosta, e ele diz: olha, eu comando pessoas, e quando eu digo para a pessoa fazer, faz. Se você que é Deus, você pode simplesmente falar que a pessoa vai ser curada. E aí ele diz: eu não sou digno de que entrei em minha morada, que é como diz. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. O Senhor diz: dizei uma palavra, basta com a sua autoridade. Então, quer dizer, nesse momento nós na missa estamos reconhecendo que nós não somos dignos dessa graça que vamos receber.
mas que Deus tem autoridade para isso, e é pelos méritos de Cristo que nós vamos receber uma graça como essa. Então nós repetimos as palavras do centurião romano em Lucas 7, 6, se não me engano é isso, que para reconhecer nossa pequenez perante Deus e essa bênção infinita que estamos recebendo. Então, quer dizer, e todas as outras coisas, aqui a gente viu um pouco de tudo que você vai ver durante a missa, e não só. E as pessoas acham então que, não, mas tudo bem, essas passagens você tem, mas e o resto? É errado você achar que o resto também não dá. Por exemplo, você se ajoelhar, tá? Você vai ver isso pelas Escrituras, você vai ver em Atos dos Apóstolos, tá? Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, você está nas missões de São Paulo e você vai ver, ele diz, na praia pusemos-nos de joelhos para orar. Então, quer dizer, ajoelhar nesses momentos, como você estiver vendo as circunstâncias, é bíblico. Tá? Os momentos de você se ajoelhar para orar para o Senhor, tá? Depois você cantar hinos, o próprio saltério inteiro está ali para isso, mas você vai ter vários momentos, como no segundo livro dos Macabeus, nos Atos dos Apóstolos de novo, tá? Você vai cantar no capítulo 16, você tem o cântico de hinos, você oferecer um sinal da paz. Isso é muito importante. Então a pessoa fala, não, mas ok, mas esse sinal da paz, esse cumprimento de vocês, isso não pode ser bíblico, né? E está errado. Tá? Na primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 25, ele diz, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. O ósculo santo é o beijo da paz, e o cumprimento da paz. Então esse cumprimento, de novo, é bíblico. Se cumprimentar a todos, então nós incluímos isso na missa, porque, de novo, como eu falei no começo, os batizados se encontram, se reúnem para ratificar a sua aliança, primeiramente com Deus, mas estamos em comunidade. Jesus quer uma igreja católica que se reúne, e ali em comunidade vai formar o que? A família divina. Então, de novo, é muito importante pensar que isso não está ali à toa, não é uma coisa só bonitinha, isso faz parte, é bíblico. Como eu falei, a primeira carta aos Tessalonicenses 5:25. E então, por exemplo, se reunir em volta do altar. Por todo o Antigo Testamento, você vai ter em Gênesis, em Êxodo, no segundo livro de Samuel, em vários momentos você tem as pessoas se reunindo em volta dos altares. Então, mas você vai ver mais claramente isso, claro, de novo, no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse 16, você, com paciência com meu dedo gordo, tentando passar as páginas, mas aqui você vai ver no livro do Apocalipse que eles se reúnem em volta do altar. Por quê? Porque o altar, ali onde está o Senhor, está comunicando a eles. No Apocalipse 16:7, você viu que o altar, a linguagem figurada, que o altar, quer dizer, o Cordeiro de Deus está falando com eles. Tá? Então, quer dizer, você tem aí a presença do próprio sacerdote, que faz por intermédio dele por toda a igreja. De novo, você vai ver isso proeminentemente no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a presença do padre que está fazendo isso através dele, do sacerdote. Você vai entrar em comunhão com o Senhor. E você tem, claro,
agradecimentos, oferecer agradecimentos, dar graças e agradecer a Deus com a partilha do pão e do vinho, que você vai ver isso prominentemente em Mateus. Você vai ver isso uma passagem muito interessante, em Mateus 26, aqui, que é, claro, a instituição da Eucaristia, que é esse momento que se você for ver no livro, no Antigo Testamento, isso acontece mais de uma vez. Davi, ele partilha pão e vinho quando ele entra em Jerusalém com a arca. Em outros momentos esse tipo de partilha acontece. Então você tem, obviamente, o sacrifício salvífico, mas você vai ter, como eu falei nessa segunda passagem, citando uma outra passagem que eu já citei Marcos, estou citando Mateus, porque além do sacrifício salvífico, sim, você está em comunhão com o Cordeiro de Deus, o banquete do Cordeiro, que você vai ver também no Apocalipse. Então, quer dizer, e você tem até o Amém, que você diz e repete, você vai ver isso, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios. Você vai ver isso na carta aos Coríntios logo no começo. No capítulo 1. E você diz 1:20, segunda carta aos Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu fim. Por isso, é por ele que dizemos amém. Então, meus amigos, daí você tem, do começo ao fim da Santa Missa, todos os momentos bíblicos, e você entende por que nós fazemos isso, mais ou menos a ordem. Nós fazemos isso caminhando da união dos batizados para nos encontrarmos com o Cordeiro de Deus, e por isso nós cantamos, damos graças, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a misericórdia de Deus. O glorificamos, o louvamos e então chegamos ao sacrifício salvífico, aquele que nós não somos dignos de receber e pela graça de Deus recebemos. E tudo, como o incenso, que você vai ver em outros momentos, você tem isso, você vai ver o incenso mais claramente de novo no livro do Apocalipse, capítulo 8, você vai ver no livro do profeta Jeremias, você vai ver incenso, incensar, quer dizer, todas essas coisas fazem parte da liturgia, são bíblicas. É muito importante que todos nós vejamos isso e saibamos também, até para que a liturgia se torne ainda mais bonita e ainda mais proveitosa, sabendo que nós passamos por todos esses momentos da Bíblia, das Escrituras, que são cuidados pela tradição da Igreja. O magistério organizou muito bem a Santa Missa em todos os momentos da história. Claro que você... não vamos entrar em discussão sobre a liturgia, em alguns momentos você perde uma coisa aqui, ganha outra ali. Independente disso, a estrutura da liturgia ainda é assim, ainda segue a Bíblia. E para quem estiver estranhando a nossa missa, mostra a ele. É tudo bíblico. Pegue, leia com a pessoa, veja, mostre, leve a missa e depois descreva cada momento desse. Ela vai ver o maior espetáculo bíblico que ela jamais sonhou. Não é em qualquer outro lugar onde você está saturado das Escrituras, ali em todos os detalhes, das vestimentas, do incenso, do ajoelhar ao amém, a tudo que é dito ali, está nas Sagradas Escrituras. É o nosso momento de reunir as pessoas na comunidade para louvar o Senhor e participar do sacrifício salvífico. Meus amigos, o meu melhor abraço, vamos toda vez felizes para a Santa Missa, em Cristo, entregue à proteção da Virgem Maria, um papista.